Bom dia, feliz sábado a todos, mais uma vez. Foi muito bom estar com vocês aqui até esse momento. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de a gente poder estudar junto a palavra dele. Eu vim a convite do pastor Félix, agora eu estou para a minha mente. E quando estava saindo de casa, o Espírito falou assim: olha, leva a câmera grávida, depois você posta. Então, não é uma coisa que eu tenho o hábito de fazer, mas por isso que está sendo gravado, para que depois as pessoas possam assistir também pelo YouTube. Eu queria saber se a gente tem aqui nessa manhã alguma visita. Temos? Alguém que seja visitante? Sim? Como é que é o seu nome? Como? Shirley. Eu queria te dar um presente. É um livro, Grande Conflito. Espero que você goste. Ele vai contar através do primeiro lá. Eu tenho outros aqui, se alguém que é membro nunca leu, esse daqui é o na íntegra. Eu sei que esse ano a gente está distribuindo condensado, mas se alguém tem desejo de ter na íntegra, levanta a mão aí que eu ainda tenho mais 3. Se ela tem, outra dá para alguém. Não é isso que ele está lá. Ah, tá. Sim, vamos orar pelo Gabriel. Vamos. Então vamos nesse momento orar por ele, tá bom? Querido Deus, muito obrigada porque a gente crê no poder da oração, que o Senhor nos deixou esse canal aberto para o céu. E queremos nesse momento, Senhor, colocar a vida do Gabriel na tua presença, Senhor. Visita ele ao seu leito, no hospital. Com a graça do Senhor, os teus propósitos se cumpram na vida dele. Nosso desejo é que ele se recupere o mais rápido possível. Mas acima de tudo, seja feita a tua vontade. O Senhor dê força para essa mãe, para conseguir curar e passar por essa prova, cuidar do filho. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos falar sobre fé. Eu perguntei muito ao Senhor o que falar, né? E, assim, lógico que às vezes a gente quer um alimento bem sólido, né? Não se preocupe, não é porque a gente vai falar de fé que o alimento não vai ser sólido. Porque eu perguntei ao Espírito o que eu falaria hoje de manhã, então ele falou: fale sobre o justo viverá pela fé. Então, vamos falar sobre esse tema nessa manhã. Nós vamos ler bastante a palavra do Senhor. E vamos ler também o livro do Grande Conflito. Então, vamos abrir a nossa Bíblia e vamos abrir ela em Hebreus. Primeiro vamos abrir ela em Apocalipse 14. O verso 12. Vai ser muito conhecido, principalmente pelos adventistas, e diz assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Quer dizer que a fé é um dos elementos e características do povo santo, do povo separado. Eles guardam os mandamentos de Deus, mas ele tem uma fé, e não é uma fé qualquer, é a fé de Jesus. É a fé que Jesus teve com Deus, o Pai, que ele teve na sua união com Deus, que ele conseguiu vencer todas as dificuldades enquanto ele veio aqui na terra como ser humano. Então é essa fé, esse mesmo tipo de fé que os santos no tempo do fim vai ter. Porque ter uma fé em Jesus é crer nele, mas ter a fé de Jesus é ter a mesma fé que ele teve. E é esse tipo de fé que Deus deseja que a gente compreenda, entenda e desenvolva na nossa caminhada rumo ao céu. E quando a gente vai falar de fé, agora a gente vai para Hebreus 11, tem a galeria da fé, que é descrita em Hebreus 11. E aqui vai dar uma definição de fé, porque o título da mensagem é: o justo viverá pela fé. O que seria então fé? Olha o que diz Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos e a evidência das coisas que não são vistas. Ou seja, a fé é você acreditar nas coisas que você espera
e você crer nas coisas que você não consegue ver. Olha o que diz o Espírito de Profecia sobre isso. Diz assim: os materiais que Adão escreveu em 1888. Devemos treinar a nossa alma a ter fé. A fé se apodera das promessas. Fé não é um sentimento. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas invisíveis. Nós andamos pela fé e não por vista. A fé em si mesmo, ela é um ato da mente. O próprio Jesus é o supremo autor e consumador da fé. A fé salvadora, é que deve ser ensinada. A definição dessa fé em Jesus Cristo pode ser descrita em poucas palavras como: é o ato da alma pela qual todo homem é entregue à tutela e ao controle de Jesus Cristo. Ele permanece em Cristo e Cristo habita na alma pela fé como supremo. Veja que diz que o ato de fé é você se entregar a Jesus de tal forma que Ele é o seu tutor, ou seja, Ele é seu mestre, seu instrutor, que Ele controla a sua vida e você permanece nele e Cristo habita em você através da fé. Então, fé é você exercitar, entregar o controle da sua vida todos os dias ao Senhor. Entregar o controle da sua vida à vontade do Senhor, permitir que não mais você viva, mas Cristo viva em você. Olha o que diz Hebreus 10, do verso 35 até o verso 39. Eu gosto muito desses versos e um dia desses a gente colocou em casa como objetivo decorá-los, que a gente deve tesourar a palavra de Deus na mente, para que quando vem a guerra mental, a gente possa citá-la, assim como Jesus Cristo citou muitos versos da Bíblia para vencer a sua guerra, né, contra Satanás, e também quando ele era pego em alguma controvérsia com algum ser humano que queria prová-lo, ele sempre citava a palavra de Deus. Então, Hebreus 10, de 35 a 39 diz assim: não lanceis fora a vossa confiança, ou seja, a vossa fé, a qual tem uma grande recompensa. Deus diz que a fé tem uma grande recompensa. Porque necessitais de paciência, para que depois de você ter feito a vontade de Deus, você possa alcançar a promessa. Lembra que a Ellen White colocou aqui, né, Deus instruiu ela a escrever que fé é um ato pelo qual a alma se entrega à tutela de Cristo? Então ele diz aqui que nós necessitamos de paciência para que depois a gente tenha entregado a nossa alma à tutela de Jesus, nós possamos alcançar a promessa. Ou seja, para que através da fé a gente possa reivindicar a promessa, certo? Vamos dar um exemplo simples, por exemplo, Isaías 1:18, que diz: vinde, arrazoemos, ainda, ou seja, vinde, discutimos, ainda que os seus pecados eles sejam vermelhos, escarlatas, como escarlata, ele se tornará branco como a mais pura lã. Então, quando você lê esse verso, você pode falar para o Senhor: Senhor, eu quero reivindicar a promessa desse verso. Aqui diz que mesmo que eu pequei, e eu me sinto muito culpado, muito mal por ter feito isso, mas o Senhor diz na tua palavra que o Senhor pode transformar e limpar do pecado e me fazer o quê? Branco como a mais pura lã, perdoando-me. Então eu reivindico a tua promessa. E esse verso aqui diz que nós necessitamos de paciência para que depois possamos alcançar a promessa. E aí o verso 37 fala da nossa esperança. Porque por mais um pouco de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Ou seja, Jesus está às portas, nós acreditamos e sonhamos com a volta dele. Mas ora, o justo viverá pela fé. Mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos aqueles que recuamos para a perdição, mas aqueles que creem para a salvação. Amém? Então, aqui está de onde eu tirei o título da mensagem. Ora, o justo viverá pela fé. Você consegue ver que o verso está no futuro? Ele não fala, o justo vive pela fé, mas o justo viverá pela fé. E
fala que o justo viverá pela fé, é porque vai haver um momento de crise tão profunda, uma crise qual nunca houve na história da humanidade, que a nossa fé vai ser a única coisa que vai nos sustentar nesse momento. Então, o justo viverá no futuro pela fé. Agora, eu fiquei um pouco intrigada porque nós trouxemos aqui uma definição de fé, mas quando nós abrimos a nossa Bíblia aqui em Romanos, enquanto eu li o justo viverá pela fé, me veio aquele verso de Romanos que diz assim: porque não há nenhum justo, nenhum sequer, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, que o justo viverá pela fé, e a Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer, porque todos estão destituídos da glória de Deus. Está escrito em Romanos 3, o verso 10, que diz: não há nenhum justo, nenhum sequer. O 11 diz: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque ao Senhor. E eu penso, se não há nenhum justo, nenhum sequer, então como o justo viverá pela fé? Aí Romanos 3 responde lá na frente, no verso 23, porque diz assim: porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. O verso 24: sendo justificados livremente pela graça, através da redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados na paciência de Deus. Verso 26: para declarar, eu digo, a sua justiça nesse tempo, para que ele seja justo e justificador de todos aqueles que nele creem. Então, por conta do pecado, não há nenhum justo sequer, mas Deus delegou a Jesus Cristo que nos concedesse a graça, e através dele, ele pode justificar todo aquele que crê. Então, o justo é aquele que foi perdoado, que foi justificado pelo Senhor através da fé. Então, eu e você podemos ser justos diante de Deus, não porque nunca pecamos, mas porque fomos lavados no sangue do Cordeiro e aceitamos o convite pela fé. Entende? E olha que interessante, ainda em Efésios 2:8 fala sobre a fé, dizendo que eu pensava, quando eu era mais nova, gente, eu sou adventista de berço, tá? Então, assim, eu fui criada nessa religião pelos meus pais, e quando eu fiz 16 anos eu quis saber por que eu acreditava em tudo que eu acreditava. Então eu comecei a fazer questionamentos e comecei a estudar a Bíblia por mim mesma. E eu acho interessante porque eu pensava antes que fé era o que eu precisava ter, entende? E a Bíblia diz que não. Efésios 2, verso 8 diz: porque pela graça você é salvo, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ou seja, a fé é um dom de Deus. Então, nem a fé para me salvar é uma coisa inerente minha. Eu preciso que Deus me conceda ela, entende? E eu me lembro muito do episódio de Jesus Cristo, quando ele fala para aquele pai que tinha um filho endemoniado, e aquele pai falou assim: Senhor, eu já fui a teus discípulos, os teus discípulos não conseguiram fazer nada, e o meu filho, o diabo lança ele na água, lança ele no fogo, e eu estou tão atordoado com isso, Senhor. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, faça alguma coisa pelo meu filho. E Jesus disse para ele o quê? Tudo é possível ao que crê. E sabe o que ele respondeu? Senhor, eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Veja, é isso que nós precisamos dizer para o Senhor: Senhor, eu creio, mas em mim há dúvidas às vezes, há uma coisinha assim que às vezes me faz duvidar. Por favor, me ajuda na minha falta de fé. E aí Jesus expulsou um demônio e ele foi expulso daquela criança, entende? Então muitas vezes há situações difíceis no qual o Senhor Deus, ele nos permite passar para nos provar. E aí ele nos mostra: confia em mim, filho, eu estou contigo, eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estou contigo, confia em mim. Porém, muitas vezes nós duvidamos e o Senhor fala: confia. Então, Deus, ele está querendo nos mostrar que precisamos exercer a fé. Mas como
podemos exercer a fé? A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, como é que faz para a gente poder receber o dom de Deus, que é a fé? A gente precisa ouvir a palavra de Deus. A gente ainda leu em Efésios que diz que nós devemos nos vestir de toda a armadura de Deus e que nós devemos fazer o quê? Tomar o escudo da fé, do qual a gente deve nos proteger dos dardos inflamados de Satanás. Então, como que a gente toma o escudo da fé para nos proteger? É ouvindo a palavra de Deus. Por isso que faz parte da nossa vida espiritual ler a palavra, orar e testemunhar. Quando você testemunha, não tem como ninguém falar contra o seu testemunho, porque é algo pessoal que você passou. Fé e obras, isso mesmo. Nós temos que fazer com que elas andem juntas. Por quê? Porque aí quando eu testemunho, aquele meu irmão que ouve aquele testemunho, ele faz o quê? Ele fala, poxa, ela conseguiu passar por aquilo, eu vou tomar a experiência dela, vou passar também. É que nem quando a gente lê aqui a história, por exemplo, de Moisés e o Mar Vermelho se abrindo. Então, quando a gente ouve essa experiência, a gente fala, Senhor, abre o mar também nesse momento na minha vida, porque está difícil e eu não vejo solução. De um lado é montanha, do outro é montanha, atrás de mim os egípcios e na frente é o mar. Eu não tenho mais solução. Abra-me um caminho. E olha, Deus, Ele promete sim que Ele vai abrir o caminho para a gente, o caminho da fé. Outra coisa que eu aprendi essa semana lendo um livro de Edward Sandlin, o título dele é Fontes Vivas ou Cisternas Voltas, é que o pecado original ele veio pela falta de fé. Vocês sabiam disso? Que o pecado original veio pela falta de fé? E eu vou explicar por quê. Romanos 14, 23 diz assim, a segunda parte do verso. Ele vai falar sobre alimentação, mas eu quero só focar essa segunda parte do verso, porque eu já vi muitas vezes irmãos citando esse verso. E ele diz assim, ó, a segunda parte do verso, Romanos 14, 23. Pois tudo que não provém da fé é pecado. Eu não entendi esse verso. Eu vi muito desde a adolescência, os irmãos citando esse verso, mas eu não conseguia compreender. Até eu li o livro de Sandlin essa semana e eu consegui compreender. Veja, quando Deus ele criou o homem e colocou no jardim do Éden, Deus falou assim, olha, de todas as árvores do jardim você vai comer livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal dela você não vai comer, porque no dia em que você comer dela, certamente você vai morrer. Essa foi a palavra de Deus. Mas um dia Eva, caminhando pelo jardim, ouviu a serpente dizer, é assim que Deus disse que você não vai comer, você não deve comer de nenhuma árvore do jardim? E aí ela disse, não foi isso que Deus disse. Deus disse que eu posso comer de todas as árvores do jardim, menos dessa árvore, porque no dia em que eu comer dessa árvore ou tocar, veja, ela acrescentou tocar, ou tocar, eu certamente morrerei. Aí Satanás falou, não é assim, porque Deus sabe que no dia em que você comer desse fruto, os seus olhos se abrirão e você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Veja, Eva começou a raciocinar na sua mente, ser como Deus. Poxa, Deus é imortal. Então, se eu como desse fruto e vou ser como Deus, eu não irei morrer. Entende? Ser como Deus é o meu desejo. Será que esse animal é mais uma forma, ele falando, é mais uma forma de Deus me demonstrar a sua bondade? Porque Eva olhava toda a natureza e ela pensava assim, compreendia, né, a Deus. Diz que todos os dias, na viração do dia, o Senhor Jesus Cristo ia até Eva para poder conversar com ela. Então imagina que durante o dia ela estava ali junto com Adão, cuidando do jardim, e tivesse alguma questão da natureza que ela não compreendesse. Quando era o final do dia, o Senhor desvendava para ela. E aí ela conseguia compreender. É como quando a gente pega a palavra e a gente lê um verso e ele tem um novo significado para a gente. Ou quando a gente abre a palavra e a gente entende uma parte da profecia que a gente não conhecia, a gente pensa, uau,
aí você fica maravilhado. Era assim que acontecia também quando Eva conhecia algo novo. E quando ela viu aquela serpente falando, ela não se sentiu em perigo, mesmo que os animais do Éden não falavam, né? E aí o que aconteceu? A gente pode ver que Eva, ela, através dos sentidos, Satanás acionou os sentidos dela. A visão, o olfato, o paladar, a audição. E ela pôde, pelos seus sentidos, julgar se ela deveria ou não comer aquele fruto. Então ela pensou. Ela ouviu a voz da serpente, falou com ela, estando debaixo da árvore do conhecimento do bem e do mal, não aconteceu nada com ela. Depois ela viu a serpente comer o fruto, não aconteceu nada. A serpente pôs o fruto na mão dela, não aconteceu nada. Então ela pensou, é verdade, eu acredito que realmente eu posso ter uma experiência diferente de ser como Deus. E pela sua experiência, pelo que ela observou, segundo os seus sentidos, ela resolveu comer. E foi assim que o pecado entrou no mundo, sabe? Só que, veja, é assim que Satanás engana hoje a gente também. Porque a gente baseia as nossas escolhas pelos nossos sentidos, pela nossa experiência. A ciência moderna, ela é baseada muito em experiências, em você observar, experimentar. Só que ela deixou de crer na palavra de Deus. Foi baseada em uma primícia falsa que Satanás conseguiu fazer com que Eva comesse do fruto, porque ele disse, certamente não morrerás. Quando a palavra de Deus disse o quê? Certamente morrerás. Então foi a falta de fé de Eva na palavra de Deus, e ela crê nos seus sentidos, em sua própria dedução, na sua razão, na sua forma de raciocinar, que fez com que o pecado entrasse no mundo. E aí eu entendi esse texto que diz que tudo aquilo que não vem da fé é pecado. Então Deus está querendo dizer que todas as vezes que a gente deixa de crer na palavra de Deus como sendo a verdade, de crer na palavra de Deus como tendo os princípios que nos orientam, nós pecamos. E olha, a gente pode ver isso em inúmeras histórias. Quando a gente continua lendo Hebreus, a gente vai ver, Hebreus 11, que Paulo começa a citar a vida, por exemplo, de Abel. Vamos estudar um pouquinho sobre ela. Hebreus 11 diz assim, ó. Vou ler o 2 até chegar no 4, que é a vida de Abel. Diz assim, ó. Porque pela fé, por ela, os antigos obtiveram um bom testemunho. O 3. Através da fé, entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus. Ou seja, Deus disse, haja luz e houve luz. Vocês conseguem entender o poder da palavra? Quando Deus dizia para o cego, eu quero que você veja. Então você vê. Sabe, a gente precisa de ler a Bíblia tendo isso em mente. Por exemplo, a Bíblia diz assim, ó. Crê no Senhor, seu Deus, e será salvo tu e a tua casa. Então você pega a palavra e fala assim, Senhor, a sua palavra é poderosa. Porque ela disse, haja luz e houve luz. E o Senhor está dizendo aqui que se eu cresce no Senhor, o Senhor salvaria a mim e a minha casa. Então eu reivindico nesse momento a salvação para mim e para a minha família, porque o Senhor diz, está escrito, que a sua palavra tem poder diante daquilo que não existe, fazer existir. Ou, por exemplo, quando você lê uma outra promessa que diz assim, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ou o Senhor, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das minhas necessidades. Senhor, eu tenho essa necessidade hoje. A tua palavra é poderosa. Eu reivindico ela para que o Senhor possa atender. Sabe, nós não sabemos usar a fé e o poder da palavra. E é por isso que nós somos tão fracos espiritualmente. E é por isso que a gente anda tão capegando espiritualmente, porque a nós está um celeiro de disposição, de poder que vem através da palavra. Vocês sabem quantas promessas tem para o Senhor, para nós na palavra, pelo Senhor? 8.000 promessas tem na palavra. Eu gosto muito de decorar versos que são promessas, porque eu uso eles na minha oração. Eu gosto muito de usar, por exemplo, Isaías 30,
Isaías 30, verso 21, que diz assim: quando tu desviares para a direita, ou quando tu desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão por detrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, andai nele, sem nos desviar. Eu falo: Senhor, se eu estou fazendo decisões erradas, se eu estou me desviando para a direita ou para a esquerda, me diz hoje qual é o caminho. Ou eu gosto daquele também, Salmos 32, 8, que diz: instruir-te-ei e te mostrarei o caminho que você deve seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Eu lembro que a primeira vez que eu li esse verso, eu fiquei maravilhada porque a Ana era um bebezinho e eu estava ensinando ela a andar. E eu ficava sempre com as minhas vistas debaixo dela, e o Senhor falou assim: assim como você está com as vistas sempre olhando ela e instruindo ela, assim eu prometo, através da minha palavra, que eu vou fazer. Então a gente tem que usar a nossa fé para reivindicar as promessas. Aqui diz: não lance fora a sua confiança, porque ela é muito valiosa, ela vai te trazer um galardão. Seja paciente, porque depois de você ter feito a vontade de Deus, de você ter exercido a sua fé, entregado o controle da sua vida, e você possa alcançar a promessa. E aqui diz bem assim, verso 4: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, testificando Deus sobre os seus dons. E através disso, depois de morto, ele ainda fala. Então o que ainda fala? As obras de Abel ainda falam, mesmo ele depois de morto. Então, Abel, pela fé, ofereceu um sacrifício mais excelente que Caim. Olha o que diz o Espírito de profecia sobre esse texto. O Senhor dera a Caim e Abel instruções relacionadas com o sacrifício que deveriam trazer-lhes. Abel, guardador de ovelhas, obedeceu a ordem do Senhor e trouxe um cordeirinho como oferta. Esse cordeirinho, ao ser morto, representava o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que seria morto pelo pecado do mundo. Caim trouxe como oferta o fruto da terra, das suas próprias produções. Ele não estava disposto a depender de Abel quanto à sua oferta. Não lhe pediria, deixa eu perdi aqui. Pensou com as suas, Caim não estava disposto a depender de Abel quanto à sua oferta. Não lhe pediria nada. Pensou que as suas próprias obras fossem perfeitas e as apresentou diante de Deus. Caim conversou com Abel acerca de seus sacrifícios e acusou Deus de ter sido parcial. Abel razoou com seu irmão dizendo, repetindo-lhe as palavras de Deus, a ordem divina para ambos, que era o oferecimento do cordeiro. Caim sentiu-se provocado pelo seu irmão mais novo por se atrever a ensiná-lo. Ou seja, quando os sacrifícios foram oferecidos, o de Abel foi atendido, o de Caim não. E depois disso, Caim foi conversar com Abel falando assim, olha, Deus aceitou o seu sacrifício, o meu não, olha, eu acho que ele prefere você do que a mim, ele foi parcial. E aí Abel falou, não, ele pediu a mesma coisa para você e para mim, só que eu trouxe o que Deus pediu, você não trouxe o que Deus pediu. E aí Caim, ele não gostou de Abel instruí-lo assim, ele não gostou, ele permitiu que a inveja e o ciúme enchesse o seu coração, odiou seu irmão porque este fora preferido em seu lugar. Enquanto ele ponderava essas coisas no seu coração, o coração de Caim encheu-se cada vez mais de ira. Ele conseguiu enxergar o seu erro em oferecer somente seus próprios produtos, sem o devido sacrifício de um cordeiro. Mas ele decidiu defender a si mesmo e condenar Abel. A Satanás operou através dele, inspirando o desejo de matar o seu irmão. Veja, Caim, ele não cria que ele precisava de um salvador. Ele não cria que precisava de derramamento de sangue para ser salvo. Ele não entendia que o salário do pecado era a morte. Ele achava extremamente injusto Deus ter expulsado os pais deles do Éden só porque ele comeu um fruto. Ele não concordava. Ele achava, ele tinha rebeldia em seu coração. Então, ele, quando foi oferecer ao Senhor um sacrifício, ele ofereceu a sua própria justiça. Ele não queria se vestir das vestes de Cristo.
da justiça de Cristo, de receber o perdão do Senhor. Ele queria as suas próprias vestes, ele queria suas próprias obras, ele queria oferecer a si mesmo. E não tem como um ser humano ser salvo assim. Porém, o orgulho, os ciúmes e a inveja tomaram conta do coração de Caim. E você pode ver que quando você lê ali Gênesis 3, Deus olha para Caim e pergunta assim: Caim, por que o seu semblante está desfalecido? Por que você está com o semblante caído? Se você tivesse procedido bem, você não teria sido aceito. Mas quando você procedeu mal, eis que o pecado está à porta, e o teu desejo será contra você, mas a ti compete dominá-lo. Então o desejo de Caim, a natureza dele era contra ele mesmo. Eu estava falando: olha, o pecado está à sua espreita, batendo no seu coração. Lembra? Tudo que não provém da fé é pecado. Ele não queria crer que ele precisava de um Salvador. Como ele poderia ter um Salvador se ele não reconhecia a sua necessidade de um Salvador? Através daquele sacrifício ele não reconhecia. E aqui diz bem assim, ó. Continuar. Caim estava desejoso de oferecer os frutos da terra, mas recusou relacionar sua oferta com sangue de animais. Seu coração recusava mostrar arrependimento do pecado e fé no Salvador por intermédio da obra de oferecer ofertas de sangue de animais. Recusou admitir sua necessidade de um redentor. Isso, para o seu coração orgulhoso, era dependência e humilhação. Mas Abel, pela fé no futuro redentor, ofereceu a Deus um sacrifício mais aceitável do que Caim. Sua oferta de sangue de animais significa que ele era pecador e tinha pecados a abandonar, e se arrependia e acreditava na eficácia do sangue da grande oferta futura. Satanás é o pai da descrença, da murmuração e da rebelião. Encheu Caim de dúvidas e furou contra o seu irmão, inocente, e contra Deus, porque o seu sacrifício foi recusado e de Abel aceito, e em sua ira ele assassinou o seu irmão. Veja, isso daqui é uma lição para a gente entender muito sobre a fé. Quando nós recusamos a aceitar a fé no Senhor, nós enchemos o nosso coração dos mesmos sentimentos que Satanás teve e que ele projetou sobre o coração de Caim. O sentimento da descrença, da murmuração e da rebelião. Caim e Abel representam duas classes que existirão no mundo até o fim do tempo. Uma dessas classes se prevaleceu do sacrifício individual para o pecado. A outra arrisca confiar em seus próprios méritos. O sacrifício desta é destituído de virtudes de mediação divina, e assim não é apto para levar o homem ao favor de Deus. É unicamente pelos méritos de Jesus que nossas transgressões podem ser perdoadas. Então, até o final dos tempos haverá duas classes. Uma símbolo de Abel, aqueles que aceitam pela fé, e outra símbolo de Caim. Assim como quando Adão e Eva pecaram, antes de Deus os chamarem, se vestiram de folhas de figueira, que simboliza a sua própria justiça, uma forma de dar um jeitinho para esconder a nudez do pecado. Mas as folhas de figueira não eram suficientes. Por quê? Porque logo elas secariam e eles se tornariam nu novamente. E as folhas de figueira significam a nossa justiça própria, a fé nos nossos próprios méritos, sermos guiados pela nossa própria razão. Quando Jesus Cristo chama Adão e Eva, mata o cordeiro e veste eles de pele de cordeiro, símbolo da justiça de Cristo, revestindo Adão e Eva de si mesmo. Só quando nós nos revestimos do caráter do Senhor é que nós podemos então ser perfeitos diante dele. Agora eu quero contar para vocês uma coisa que eu tenho aprendido aqui. Gosto muito do livro O Grande Conflito. E eu gosto muito de um texto que eu decorei ao ler o capítulo 39 do livro O Grande Conflito, que diz: tempo de angústia. E a tarefa de casa é para vocês, tá? Puxa, se você não tiver o Grande Conflito, temos aqui para doar. Se não, você também pode usar o celular. Lá tem o PDF do Grande Conflito à disposição.
Capítulo 39 fala sobre o tempo de angústia. E agora a gente vai entender por que o justo viverá pela fé no futuro. A gente vai entender por que ele vai viver pela fé. Tem um texto desse capítulo que eu gosto muito, que eu decorei, que diz assim, que no tempo de angústia como nunca houve, nós precisaremos de ter uma fé que suporte a demora, o cansaço e a fome. Uma fé que não esmoreça, mesmo que severamente provável. Então, hoje Deus está nos chamando a exercer fé. Nós precisamos ter experiência de fé que a gente ainda não tem, que a gente é indolente demais para que a gente possa obtê-la. Não porque Deus não queira dar, mas porque a gente quer segurança. Entende? A gente estuda talvez para um concurso porque a gente quer ter a segurança de que o dinheiro vai cair ali certinho, né? A gente quer ter uma casa própria para ter segurança da casa própria, né? A gente quer construir uma família para a gente se sentir seguro, a gente quer ter evidências de segurança. E viver pela fé é você viver acreditando nas coisas que você ainda não recebeu, mas que você quer porque Deus disse que você vai receber. Entende? É receber a promessa. Qual é a maior promessa que nós acreditamos que vamos ter? Um novo céu e uma nova terra, no qual habita a justiça, a Canaã celestial. Essa é a promessa que a gente mais quer receber, mas a gente não vê ela. É pela fé. Então, aqui diz bem assim, ó. Ele vai falar sobre um tempo de angústia qual nunca houve. Daniel 12, verso 1 diz assim: então se levantará Miguel, o grande defensor do povo de Deus, porque haverá um tempo de angústia qual nunca houve, mas todo aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida será salvo. Então Deus mostra que nós vamos ser mergulhados num tempo de angústia qual nunca houve. Nós vamos precisar de uma fé que suporte a demora, o cansaço e a fome. Então olha o que diz o Espírito de profecia. O período de angústia e aflição que está diante de nós requererá uma fé que possa suportar o cansaço, a tardância ou a demora e a fome. Uma fé que não desfaleça, embora severamente provável. O período de graça, que é hoje, é nos concedido para que nos preparemos para aquele tempo. Jacó, ele prevaleceu com Deus porque ele foi perseverante e determinado. Sua vitória é uma evidência do poder da oração inoportuna. Ou seja, o tempo de angústia que a gente vai passar, ele é parecido com o tempo de angústia que Jacó passou quando ele voltou da casa de Labão para sua terra, em Canaã, e ele ficou sabendo do seu irmão que tinha jurado que mataria ele quando o pai morresse. Então, ele ouve que o seu irmão estava vindo contra ele com 400 homens. Então ele treme e se angustia, porque agora Jacó, ele tinha filhos e filhas, ele tinha gado, ele tinha um rebanho numeroso, ele tinha uma família grande. Então ele temia não só por sua vida, mas pela vida dos seus queridos, de que os seus filhos morressem por causa do seu pecado, porque ele havia enganado Esaú no passado. Então ele atravessa o vale de Jaboque e ele vai orar. Ele vai na angústia da alma dele pedir a Deus que o perdoe os pecados. E os pecados dele vêm muito vividamente sobre a mente dele. E ele começa a fazer uma oração e aqui diz que ele venceu porque a sua oração, ela foi perseverante e determinada. Ele é um exemplo da oração inoportuna. Vocês já ouviram a parábola da oração inoportuna? Alguém já ouviu? Já? Que diz que tinha uma mulher que ela todos os dias ia ao juiz e incomodava esse juiz. Falava, resolve a minha causa. Mas o juiz era iníquo, ele era perverso. Ele não estava nem aí para o que era direito. Ele não queria resolver a causa daquela mulher, que era uma causa justa. Mas todos os dias essa mulher incomodava ele. Ele falou assim, gente, eu vou resolver logo a causa dessa mulher, mas não parei de me incomodar. Eu não suporto mais, mesmo que eu não sou um juiz justo, eu vou dar logo a sentença da causa dela para que ela possa parar de me incomodar. E aí Jesus fala, se ele é um juiz iníquo e deu para ela aquilo que ela pedia por ela tanto incomodar, imagina o Pai Celeste, que é um juiz justo, não responderá às nossas orações. Deus te ensinando a orar. E aí ele diz aqui, que a sua vitória foi uma evidência da oração inoportuna. Todos os que se apegarem às promessas de Deus como ele fez, e forem zelosos e perseverantes
serão bem-sucedidos como ele. Aqueles que não estão dispostos a negar o eu e agonizar diante de Deus e orar longa e fervorosamente por suas bênçãos não a terão. Lutar por Deus, quão pouco sabem o que significa isso? Quão pouco têm se deixado atrair por Deus com contrição de alma, com intensidade de desejo, até que em cada faculdade esteja em seu máximo alcance. Quando ondas de desespero, que de nenhuma linguagem pode expressar, atingirem o suplicante, quão pouco se apegam com fé inabalável às promessas de Deus. Gente, nós não sabemos orar, nós não sabemos suplicar. Você sabe que quando Deus ele ouve a nossa oração na primeira vez, ele ouve a oração, e aí ele muitas vezes não responde, sabe por quê? Porque ele precisa afinar o nosso coração com ele, ele precisa mostrar o que é errado dentro do nosso coração. Ele precisa nos dizer aquilo que nós precisamos melhorar. E enquanto a gente não resolve aquele ponto, Deus não responde a nossa oração. Então, o que Deus fez quando Jacó suplicou? Deus mostrou a ele os seus erros e ajudou ele a vencer os seus erros. Então, muitas vezes, Deus não nos dá o que nós pedimos porque nós precisamos ainda sondar o nosso coração e ver aquilo que a gente precisa melhorar. E aqui diz assim: os que exercem pouca fé agora estão em maior risco de cair sob o poder dos enganos satânicos e do decreto que compelirá a consciência. E mesmo que resistam à prova, serão lançados em agonia e mais profunda aflição no tempo de angústia, porque nunca adquiriram o hábito de confiar em Deus. As lições de fé que negligenciaram serão forçados a aprender sobre a mais terrível pressão e desânimo. Olha, nós vamos passar por um tempo que é um tempo muito angustiante, porque as leis que hoje estão ao nosso favor, elas serão contra nós. E nós seríamos tidos como aqueles que é o problema da humanidade, aqueles que não se unem debaixo da mesma bandeira, porque nós queremos guardar os mandamentos de Deus. Entende? Então, nós não vamos aceitar o selo da besta, nós não vamos aceitar as imposições humanas, e Satanás vai nos tirar a comida, nós não vamos poder comprar nem beber, vai nos tirar as coisas básicas da vida para ver se a gente permanece firme, e no final ele vai decretar a morte a todos aqueles que não aceitarem os seus mandamentos, não aceitarem a sua marca. E sabe, diz que como último drama do conflito entre o bem e o mal, Satanás personificará Cristo. Então o mesmo conflito que teve no início, ele vai ter no final, sabe? Ele vai se passar por Jesus. Os seus ministros, que são ministros de demônios, que são os demônios, né, que são ministros de justiça, eles vão aparecer em forma de pessoas que morreram para dizer que ressuscitou e para instruir a muitos, sabe? E nesse tempo em que você vai ver sinais e prodígios, você vai ser tentado como Eva. Deus fala bem assim, na palavra: a lei é o testemunho. Se eles não falarem dessa forma, é porque não há luz nele. Então, Satanás vai se passar por Cristo. Como você vai identificar que ele não é Cristo? Porque ele fala manso como Cristo, o Espírito de profecia diz. Ele opera sinais e prodígios como Cristo. Ele faz o bem como Cristo. Parece que mortos ressuscitaram porque estão ao redor dele como Cristo. Se você achar que você vai ficar firme só porque Jesus Cristo não vai tocar na terra, Satanás vai andar pela terra, isso não vai ser o suficiente. Porque você vai ser tentado como Eva foi pelos sentidos. Porque Eva viu, ela sentiu, ela tocou, ela experimentou e não aconteceu nada com ela. Então você vai ver e vai parecer verdade. Você vai ouvir e vai parecer verdade. Você vai experimentar e vai parecer verdade. Mas você só vai vencer se você crer pela fé na palavra. Porque a palavra, ela diz que os santos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus até a fé em Jesus. E Satanás, dizendo ser Cristo, operando sinais e prodígios, vai dizer que mudou a lei de Deus e transferiu a guarda do sábado para o domingo. E aqui é o ponto do qual você vai ver que ele não é Deus. Quando Satanás apareceu para Jesus, ele parecia um anjo de luz. Mas quando ele diz
filho amado em quem eu tenho prazer. Se Jesus tivesse desconfiado de que ele era o Filho de Deus, porque ele era humano também, ele tinha a probabilidade de desconfiar na palavra do Pai, porque ele cresceu como um humano qualquer, porque ele foi ensinado através da obediência, ele disse que ele voltou para Nazaré e ele era obediente aos seus pais. Ele cresceu como uma criança comum, mas se ele tivesse duvidado da palavra de Deus, ele teria caído nas tentações de Satanás. Então, no último drama entre o bem e o mal, nós precisaremos dessa fé. E eu rogo ao Senhor para que nós possamos ter essa fé. Aqui diz que muitos vão ter que ter uma experiência que eles não tiveram. E eles vão ser forçados a ter uma experiência de fé no momento mais terrível, sobre a maior pressão e desânimo. No tempo de angústia, qual nunca houve, está prestes a romper sobre nós. E necessitaremos de uma experiência que agora nós não possuímos e que muitos são demasiados intolerantes para obter. Sabe? Então, Satanás, ele se encontra no nosso encalço. Ele sabe quais são os defeitos do nosso caráter, qual é o nosso ponto fraco. E ele vai trazer à memória todos os nossos pecados quando for esse tempo. E se nós não tivermos pela fé reivindicado o perdão dos pecados, nesse tempo a nossa consciência nos esmagará. Mas nesse tempo nós, os que forem justos de verdade, diremos como Cristo. Aí vem o diabo, eu não tenho nada com ele. Por quê? Porque nesse tempo nós não teremos nada com Satanás. Satanás nada pode fazer contra o Filho de Deus para conseguir a vitória, porque o Filho de Deus não tem um preguinho para poder dar espaço na vida dele para Satanás. E esses que vão passar pelo último tempo, eles vão ser como Jesus Cristo. Eles vão ter vencido pelo poder de Deus. Aqui diz assim: ele havia observado, Jesus Cristo, os mandamentos do seu Pai, e não havia nele nenhum pecado que Satanás pudesse obter vantagem. Esta é a condição pela qual devem ser achados aqueles que irão permanecer em pé em tempo de angústia. É nessa vida que devemos nos separar do pecado, mediante a fé no sangue expiatório de Jesus Cristo. Nosso precioso Salvador nos convida a nos unirmos a Ele, a ligar a nossa fraqueza à sua força, a nossa ignorância à sua sabedoria, a nossa indignidade aos seus méritos. A providência de Deus é uma escola no qual devemos aprender a mansidão e a humildade de Jesus. O Senhor está sempre pondo diante de nós, não o caminho que nós escolheremos, o qual nos parece mais fácil e agradável, mas os verdadeiros objetivos da vida. Nossa parte é colaborar com os agentes que o céu emprega na obra para nos devolver o caráter de Cristo e formar o nosso caráter segundo o modelo divino. Ninguém poderá negligenciar hoje ou procrastinar essa obra sem um terrível perigo para a sua alma. Então, o Senhor Deus, Ele está nos dizendo, através da mensagem de hoje, que nós precisamos exercitar a nossa fé. Porque o justo viverá pela fé. E diz aqui que se o justo recuar, se ele deixar de crer, se ele duvidar, a alma de Deus não tem prazer nele. Porém, aqui diz que nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Amém? E ainda diz 1 João 5, o verso 13, 1 João 5, verso 4, e esta é a confiança, 1 João 5, verso 4, que diz assim: todo aquele que é nascido do mundo vence o pecado, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que Deus nos abençoe para que a gente possa ter a fé de Jesus, a fim de que a gente possa vencer, assim como Ele venceu. Amém? Para que a gente possa alcançar a promessa da volta de Jesus, do retorno, para que a gente possa alcançar um caráter perfeito. Nesse momento nós vamos ouvir uma mensagem musical, nós possamos pensar no nosso desejo de alcançar a promessa do céu, e que possamos lembrar aquilo que diz Hebreus 12, verso 2. Olhando firmemente para Jesus, o autor e
valor da nossa fé. Amém?